Por que em pleno século XXI, um conceito como comunismo ainda causa tanto medo, tanto pavor? Quem foi Karl Marx que idealizou esse conceito no século XVIII? Saravá! Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor pra tu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor pra tu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá vocês, saravá Jogo de Damas. Não deixe de assinar o canal, não deixe de estar com a gente, não deixe de cooperar, compartilhar, dar likes, enfim, entrar, comentar. É muito importante que as ideias girem, que as ideias se ampliem. E aí, para falar disso, hoje a gente vai falar de uma ideia que perdura muito tempo, mas que ainda causa medo, ou que ainda é muito usada para causar medo por conta da ignorância, né? Como é que a ignorância, como é que ela é útil, né, para manipular as pessoas. E eu vou falar isso inspirada aqui no livro que vai estar do avesso para vocês, mas que vocês vão ver, do Karl Marx, para principiantes, que eu recebi com muita honra do meu amigo Lejane Mirran, professor Lejane Mirran, um sociólogo, assim, comentarista político de primeira grandeza, uma pessoa seríssima, um estudioso do comunismo, assim, aprofundado, assim como o seu mentor, né, Karl Marx, que aniversariou. Karl Marx ontem, dia 5, não, eu não fiz as contas, mas ele nasceu em 1818. Enfim, em 1848, ele e Engels, que era seu grande companheiro, né, estudioso, grandes eruditos, grandes estudiosos, muito jovem ele já era reconhecido, né, como um grande pensador, filósofo e economista, elaboraram, né, o Manifesto Comunista. E o grande objeto de observação do Karl Marx foi o capitalismo, porque o capitalismo estava ali começando a se desenvolver e ele, estudioso que era, quis se aprofundar no capitalismo e olhando como um cientista, né, como um economista, como um filósofo, ele viu no próprio capitalismo as raízes das suas próprias contradições, né? E as ferramentas, né, para superá-las. E a partir disso ele foi elaborando a sua teoria, que gerou a grande obra reconhecida mundialmente, o Capital, né? Onde finalmente ele elabora, ele condensa tudo aquilo. Mas o livro do Lejane é interessante porque ele não é um livro para grandes entendidos. Ele é um livro que vem de encontro a essa necessidade que a gente sente de conhecer aquilo que a gente critica, né? Obviamente que eu não estou falando de bolsominion, que o bolsominion não está nem aí para conhecer, para entender, para estudar. Eles não são muito chegados nos livros. O mito deles, inclusive, diz que o problema dos livros é que tem muitas palavras. Mas as palavras que o professor Lejane Mirran colocou nesse belíssimo exemplar, eu já estou aqui, deixa eu ver aqui na página 116, é para iniciante, é para a pessoa que quer entender o que foi, o que é esse manifesto do comunismo, o que é o capitalismo que essas pessoas defendem contra o comunismo, né? Quem que sai ganhando e quem sai perdendo com o quê? Não é um livro para fazer cabeças. Fiquem tranquilos. Eu sei que poucos bolsomínios me seguem, mas fiquem tranquilos. Não é um livro. É um livro de instrução, é um livro de formação, de educação, coisa que a gente sente tanta falta, né? Não só no país como no mundo. O mundo está sofrendo muito por ignorância, né? Enfim, e nessa data comemorativa, receber esse presente do Lejane, assim, Lejane, obrigada por tudo. Normalmente eu faço, né, eu divulgo livros, peças, filmes na cesta básica de sexta-feira, que é amanhã. Mas eu não podia deixar de falar do livro do Lejane, uma vez que ontem foi aniversário do Karl Marx, e é uma obra absolutamente enigmática, porque ela perdura por 2 séculos, né?
ela ainda é debatida por 2 séculos. As verdades que contém no pensamento de Karl Marx, elas persistem, embora possam e devam ser discutidas, mas vamos discutir com conhecimento, vamos discutir com estudo, vamos discutir, né, com ampliação do debate e não com frase feita por gente que mal completou o ciclo básico de formação afetiva, moral, intelectual, né? Obviamente que a gente sabe que não é só a formação educacional, não é o quanto você estudou numa escola formal que vai formar uma pessoa. A gente viu isso ontem, né, na entrevista belíssima com a Vanessa Gil, com a mãezinha dela, que era uma faxineira, e deu tanta força para ela estudar. Enfim, essa gravação queria falar um pouquinho sobre a importância de Karl Marx, de se estudar o pensamento de Karl Marx, mesmo para negá-lo, mas negá-lo com conhecimento. Estava assistindo a CPI, assim, o debate é muito tosco, é muito ruim, né? Os deputados, o velho discurso, não podemos politizar, não podemos politizar a pandemia, não podemos politizar a CPI, não podemos politizar, né, a Covid, porque quem faz isso é esquerdalha. Eu ouvi essa frase, não podemos... Ou seja, a pessoa está fazendo um palanque na CPI, eles não fazem perguntas. Ontem foi o Nelson Tait, que muito evasivo, muito medroso ali, muito ponderado, um cientista, respondendo como um cientista, mas nitidamente não querendo se comprometer ali. E principalmente a direita governista subindo no palanque ali, em vez de fazer perguntas, subiam para falar dos benefícios da cloroquina, de que o presidente fez isso ou aquilo em benefício, quando, né, não precisa ser inteligente, informado, ter internet para ver o que foi que esse governo fez em prol da população durante essa pandemia. Gente, vamos estudar, vamos ler, vamos politizar. Esse livro é incrível, repito, Marx para principiantes, da editora à parte. Sexta-feira passada a gente passou o filminho sobre o lançamento. O prefácio é do professor Silvio Costa, também outro sociólogo importante, parceiraço do Lejane. Lejane é parceiraço do Jogo de Damas JDD. Vira e mexe, ele está aqui dando uma visão de geopolítica, né, engordando nossas cabeças com conhecimento, com debate, com lógica, né, com A mais B é AB, né, ou B mais A é BAF. É isso. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixe de assinar o canal, não deixe de compartilhar, não deixe de vir aqui, não deixe de dar like e não deixe de se cuidar. É sério, a pandemia ainda está com números avassaladores, a gente ainda está sem governo para nos amparar. Então, como a gente sempre diz aqui, responsabilidade é individual. Cada um cuidando de si está cuidando do outro. Cuidar de si significa respeitar as regras básicas, que já está todo mundo cansado, farto, mas elas são necessárias, né? Máscara, álcool gel, lavar as mãos quando chega em casa, manter o distanciamento na medida do possível, sair o mínimo possível, que mais? Não aglomerar, obviamente, enfim. Vamos se cuidar, gente, porque a gente se cuidando, a gente cuida do outro. Saravá! Fique em casa. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.